Aí eu falava, mãe, preciso de dinheiro. Ela falava assim, não vou te entregar dinheiro. Como é que você vai fazer para ganhar? Ela começou a me dar algumas ideias. Né? Falou assim, por que você não vende? O pai traz ali uma mão, já que ele já tem no sítio, não vai te cobrar nada. Você vende ali de porta em porta. Não tem custo, né? Só lucro. Exatamente, era só lucro, não tinha que pagar matéria-prima. Né? Ela até montou um carrinho como se fosse um negócio antigo de carregar vendia mamão, cara. Eu vendia mamão de porta em porta, assim. E eu comecei a desenvolver algumas técnicas. Todas as pessoas fodas são assim. Porque assim, o Silvio Santos, o cara era camelô, tarará, Michael Phelps, o cara treinava de domingo a domingo, era um zero à esquerda, entre aspas, né? Isso nos estudos, mas se encontrou na natação na época da escola. Então, toda pessoa, cara, que chega longe, são pessoas que começaram assim, velho, do tipo, coisa que você nem imagina, tá ligado? Vamos lá. Exatamente. Como é que funcionava isso? Na primeira vez, naturalmente, na primeira manhã, eu vou vender mamão. Né? Primeira tarde, né? Porque estudava de manhã. E já dá um frio na barriga, né? Você fala assim, pô, o que eu fui fazer? Como é que eu vou vender esse negócio? Qual que é o modus operandi para fazer esse negócio dar certo? Será que alguém vai comprar? Como é que eu vou bater do nada na cara das pessoas? Que mamão? E carregando, era como se fosse existiam uns carrinhos antigos para você carregar mala no aeroporto. Era só a estrutura e você colocava a mala em cima. Minha mãe deu um jeito de colocar como se fosse uma caixa ali, uma mão ia dentro e eu arrastava aquele negócio pela cidade. Caraca. Né? E aí batia palma na frente da casa, né? Chamava a pessoa, explicava, não, tô vendendo mamão aqui. Vendia barato, era 25 centavos cada mamão na época. Acho que tava até num preço, eu tinha que ganhar do mercado. Abaixo, né? Na minha visão, eu tinha que ter um preço competitivo ali abaixo do preço do mercado. Preço em conta e frete grátis. Exatamente. Daí eu comecei a observar algumas coisas. Por que esse processo de trabalhar com muitas coisas diferentes é interessante? Eu recomendo que você, se você não sabe, né, o que você quer fazer da vida, não... Tô perdido, Rafa. Não gosto muito das coisas que eu tô fazendo. Trabalha com o máximo de coisas que você puder. Você vai começar a aprender algumas coisas que fazem sentido para você e vai desenvolver algumas técnicas importantes. O que eu aprendi nessa questão do mamão? Que eu não podia passar todo dia na mesma casa. Eu falava assim, pô, esse cara comprou mamão ontem, ele é um bom cliente. Não necessariamente, ele ainda tem mamão. O estoque de mamão dele ainda está preenchido. Ele não vai... dura dias na casa. Exatamente. Né? Então eu precisava ter uma cadência dos lugares que eu iria passar. Minha área era limitada porque eu não podia me afastar muito de casa. Isso aí eu deveria ter 10, 11 anos. Cidade pequena, então existia essa possibilidade. Minha mãe limitava ali um território, era até a padaria de tal, não podia atravessar a BR, então tinha um espaço limitado que eu tinha que fazer a gestão daquele território. Sim. Eu descobri que... Qual cidade era essa? Isso era em Linhares, no Espírito Santo. No. Um município... Eu tô achando que isso era lá em Floripa, cara. Não, era numa cidade pequena. Era uma cidade pequena, assim, cidade propícia. Não era perigoso nem nada, era bem tranquilo. Mas se afastar demais, aí já não se dá. preocupavam, né? Falavam, não, aí já vai complicar a nossa vida aqui também. Né? E aí passava ali nos lugares e eu descobri que se eu fosse com uma roupa um pouco mais rasgada e furada de brincar na rua, eu vendia mais, porque as pessoas ficavam com dó. Então eu já comecei a identificar um padrão de vestimenta que aumentava as minhas vendas. Caraca, um pouco contraintuitivo, né? Porque se você fosse mais bem vestido, o normal era você vender mais, mas nesse caso não. As pessoas elas queriam ajudar e compravam mais. Além da questão da vergonha, porque toda vez que eu tinha que bater palma na frente da casa de uma pessoa, me dava um frio na barriga. Eu ficava com vergonha. O não dá medo, não dá? Faz da rejeição. Eu não quero não, sai daqui, moleque. Tem uns caras que são grossos, né? Tipo... Assim, nunca me distrataram em nenhuma situação, mas é desconfortável. Se sente um pouco invasivo. Você está trabalhando, né? Sair de casa, faz um teste, compra mamão no Serasa e bate de porta em porta, você vai descobrir como é que é a sensação. Você tá Era desconfortável, e tinha muita gente que estimulava, que achava super legal. Eu mesmo, se ver uma situação dessa, vou achar o máximo, porque eu vou me enxergar naquela pessoa. E né? vai querer se ajudar, né? Exatamente. Então eu sempre tive essa questão de querer ganhar dinheiro. Chegou um determinado ponto, né? Isso foi até bem interessante, porque começou a mexer um pouco a minha parte lógica. Um amigo meu, isso tinha 13 anos, esse amigo já tinha 16. Ele me convidou para abrir uma empresa de construir site. Isso há 15 anos atrás. Então, isso era uma era coisa... HTML, PHP e MySQL ali. Aprendi a programar um pouco em cada uma das linguagens. Web design nunca foi meu forte, então essa parte não tinha como fazer, ficava feio de qualquer forma. Mas ficava amadorzão, né? Padrãozão. Exatamente, mas era aquela parte de bater de porta em porta, oferecer o site para vender. A gente chegou a fazer uns 3 sites ali na época. Deu um dinheiro interessante. Acho que vendi ali por 300, Quantos 400 anos você tinha reais. nessa época, mais ou menos? Eu tinha 13. Mas esse meu colega já tinha 16. E eu nunca entendi porque
pessoas inteligentíssimas sempre se aproximaram de mim. E a minha impressão que eu tinha é que eu não tinha muito a oferecer. Mas por algum motivo aquelas pessoas queriam fazer negócio comigo. E a coisa, no final das contas, funcionava. Eu ajudava, corria atrás, a gente conseguiu fazer alguns negócios. Depois eu acabei me mudando e não deu para dar continuidade na empresa, né? Mas foi nesse momento que talvez eu tomei uma das decisões, né, que a gente pode entrar dependendo num dos pontos ali que são os all-ins da vida, né? Esse foi um dos primeiros all-ins que... Porque, na verdade, você estava estudando e não tinha muito o que fazer. Eu acho que você fazia isso nas horas vagas. Por exemplo, você estudava de manhã e de tarde você vendia mamão. Isso, exatamente. Né? E depois a situação do site, já tinha ali 13, né? O mamão foi com uns 11, com uns 13... Resolvi... Sim, uns 13. Você ainda fazia na hora vaga. Isso, era em casa ali, só que eu não tinha computador para fazer isso. O computador lá de casa não funcionava muito bem. Entendi. Eu tive que zerar minha reserva de emergência, o dinheiro que eu guardei dos 7 anos até os 14. Então, metade do dinheiro da minha vida. Na verdade, todo o dinheiro que eu tinha guardado a vida inteira, porque se eu comecei a guardar com 7, eu tinha uns 13, né? E comprei ali um notebook. Eu lembro que custou R$ 1.500. Eu fiz umas contas que eu tinha uns 1.720. Sobrou uns 220 ainda que... Caraca! Eu falei, bom, agora esse troço do site tem que dar certo aqui. E agora você tinha as ferramentas para trabalhar, né? Tinha ferramenta para trabalhar e chegou. Eu consegui repor. Então, o notebook depois saiu praticamente ali no 0 a 0, fora a questão do conhecimento, né? Porque aprender a começar a entender algumas coisas de programação me ajudou numa parte lógica e matemática, além da questão comercial de você ter que vender, ter que conversar. Você não foi muito... até que ano você foi nessa parte do site? Você disse, cara, né, durou 1 ano e meio, mais ou menos, porque depois meus pais se mudaram lá do Espírito Santo. Aí já não fazia mais muito sentido. Continuar à distância, não tinha esse negócio de home office e tudo, era uma época... Não. A internet era discada ainda, não né? rolava ainda. Internet, um vídeo no YouTube, você demorava em torno ali de... Muito. Você ficava 45 segundos para baixar 15. É. Aí ele baixava os primeiros 15 e você assistia... Ampulheta. Exatamente, né? Era um absurdo, aquilo não funcionava. Você levantava às vezes 5 horas da manhã para jogar jogo online. Não funcionava direito a internet, mas já era sensacional, né?